Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahiri Palharim. Nós vamos abrir ali no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 3. Nós vamos ler um documento que tem aproximadamente 2.700 anos de vida. Como a palavra de Deus é eterna, eficaz, poderosa, ela continua valendo até o dia de hoje. Amém, igreja? Profeta Isaías, capítulo 53, o verso 3. Você que já achou, olha ao teu lado, veja se a pessoa que está aí perto de você, veja se ela tem a Bíblia Sagrada. Se ela não tiver, chega perto desta pessoa e mostra para ela onde nós vamos ler. Divide a leitura. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A partir do momento que nós começarmos a ler este documento de 2.700 anos, esta profecia de Isaías, você vai estar recebendo alimento de Deus. Amém? Alimento para a tua alma. Então, coma as palavras. A própria Bíblia diz que o ouvido prova as palavras como o paladar prova o alimento. Você vai saborear esta palavra. Está escrito assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amém, igreja? Eu vou reler o versículo 3. Se alimente, é alimento para a tua alma. Está escrito assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora eu leio e toda a igreja em seguida repete, mas com fé. Vamos lá. Era desprezado, bem alto, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amém? Você crê nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas, porque é a palavra de Deus. Aplaude mesmo. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Você que está pela primeira vez na Paz e Vida, não se envergonhe não. Diga glória ao teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Isso, diga bem alto, glorifica, dá glória, glória, glória. Senhor Deus, a tua palavra vai ser anunciada agora. E a nossa alma está sedenta, a nossa alma está faminta. E nós viemos aqui para nos alimentar. Ah, meu Deus, envia o alimento do teu trono agora. E fala ao nosso coração, alimenta a nossa alma. Fala com aqueles que estão aqui na igreja. E fala com aqueles que vão ouvir através da rádio. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Quem era este desprezado? Isaías viveu 700 anos antes de Cristo e escreveu este trecho. Eu só li um versículo, nós vamos ver os demais daqui a pouquinho. Mas ele está tendo uma visão de um homem desfigurado. Um homem que, ao olharmos para ele, não há beleza alguma,
para que ele pudesse ser desejado. Veja o versículo 2. Na parte B está escrito assim: ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. É evidente que a visão que Isaías está tendo é do Senhor Jesus, torturado, espancado, inchado, machucado. E olhando uma pessoa assim, não se vê nenhuma beleza. É lógico que Jesus deveria ter beleza física, lógico que sim. Mas depois daquela sessão de torturas que ele foi submetido, açoitado com varas e com azorrague, uma espécie de chicote feito com tiras de couro, com chumbos ou ossos amarrados no couro, e levou aquilo várias vezes nas costas. Ele está sem comer, sem beber, ele está faminto, cansado, e depois que torturaram ele, que espancaram bastante, ainda fizeram uma coroa de espinhos e cravaram na sua cabeça, e aqueles espinhos cortantes fizeram o sangue descer. Aí colocaram um capuz no rosto de Jesus e bateram muito no seu rosto, davam socos e riam e diziam: profetiza quem é o que te bateu. E quando tiraram o capuz, ele estava inchado, ele estava machucado, o supercílio cortado, o nariz sangrando, a boca sangrando, muito machucado, cuspido, escarrado. E quando Isaías teve essa visão 700 anos antes, Isaías diz, olhando nós para ele: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, era desprezado. Quando Jesus passou carregando a sua cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém, as pessoas desprezavam. Ah lá, olha lá, não era o Filho de Deus? Filho de Deus coisa nenhuma. Se ele fosse o Filho de Deus, não tinha apanhado desse jeito. Se ele fosse o Filho de Deus, ele não estaria aí caminhando para a crucificação. Desprezaram Jesus. Até na hora em que ele estava pendurado no madeiro, as pessoas o desprezavam, mexiam a cabeça, meneavam a cabeça, riam dele e diziam: você não é o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, desce daí logo. E zombavam dele, desprezado totalmente. Isaías está escrevendo sobre esta visão. 700 anos antes de acontecer, ele vê Jesus torturado. Não dava mesmo para ver qualquer beleza em Jesus. Você já viu um lutador de boxe, quando ele entra no ringue para começar a luta? Ele está disposto, né? Ele fez ginástica, aquecimento, ele está com um roupão, ele está bem. Aí começa a luta, depois de uns 4, 5, 6 assaltos, quando acaba a luta e a câmera mostra o rosto do lutador, dá até pena. Quer dizer, a pessoa fica desfigurada. O rosto do Senhor Jesus estava pior, porque ele apanhou dos soldados romanos. E eles não deram tapinhas, não. Eles bateram para valer. Jesus está todo inchado, desfigurado, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ele que estava no auge naquela semana, agora era reputado como o homem mais indigno da terra, porque disseram: está vendo? Se passou por Filho de Deus. Bem feito. Olha aí. Ele quis se passar por Filho de Deus? Olha aí. Ele não é Filho de Deus, não. Olha como é que ele está. Então, ele foi rebaixado à condição de um homem indigno. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus tinha as mãos calejadas por 30 anos de trabalho ali na carpintaria. 30 anos, modo de dizer, mas até os 30 anos ele trabalhou duro. Então ele tinha as mãos calejadas, ásperas, porque ele trabalhava duro. Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quando Jesus foi passando naquele estado deplorável, carregando a cruz e levando mais chicotada, as pessoas desprezavam e não fizeram dele caso algum. Ninguém imaginava quem era aquele homem. Até os seus discípulos o tinham abandonado.
As pessoas mais chegadas guardavam distância. Ninguém acreditava. Todo mundo dizia, ele não pode ser o Filho de Deus. O Filho de Deus não permitiria ser zombado desse jeito, torturado desta maneira. Ele não permitiria tanta humilhação. E desprezaram Jesus. Não, ele não era o Cristo. Ele não era o Messias. Não fizeram dele caso algum. E Jesus foi carregando aquela cruz até ser crucificado. Foi crucificado de manhã. E entre as 9 da manhã até as 3 da tarde ele ficou suspenso no ar. O sangue gotejando, o sangue esvaindo. E ele enfraquecendo, enfraquecendo e sendo insultado. Continuando a leitura. Diz aqui que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele está carregando os pecados e as dores da humanidade. E as pessoas que olham para ele pensam que ele está sofrendo daquele jeito por culpa própria. E até dizem, bem feito. Ninguém compreende o que ele está passando. Todo mundo pensa e o reputa por aflito, ferido de Deus, castigado por Deus e oprimido, desprezado. Quem poderia acreditar num Salvador desta maneira? Quem poderia acreditar que o Filho de Deus se submetesse a tudo isso? Isaías continua descrevendo, e olha, apesar dele estar escrevendo 700 anos antes de acontecer, eu garanto para você que ele escreve com mais fidelidade do que todos os discípulos que acompanharam de longe a tortura de Jesus. Mesmo Isaías vivendo 7 séculos antes, ele consegue descrever o sofrimento de Jesus, aquela situação, melhor do que a sua geração que acompanharia o seu suplício, o seu sofrimento. E Isaías, sendo usado por Deus, sabe a natureza exata do sofrimento de Jesus, o que significa tudo aquilo. E no versículo 5 ele diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Não é pela iniquidade dele mesmo que ele está sendo ferido, não é pela sua própria transgressão que ele está sendo ferido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías relata a natureza desse sofrimento. Então todas as dores que Jesus está sentindo, todo o peso que ele está carregando, toda a culpa que ele está carregando, todo o castigo que ele está carregando, não é dele. Pelo Espírito de Deus, Isaías diz, são os nossos pecados que ele está carregando. As nossas dores e as nossas enfermidades ele está levando sobre si. Ele está fazendo uma obra de alívio para a humanidade. Todo o mal está caindo sobre ele. Ele está pagando por todos os nossos pecados, por toda a nossa iniquidade, por todas as nossas transgressões. Escute isso. O mesmo Espírito de Deus que mostrou a visão a Isaías 700 anos antes de acontecer, é o mesmo Espírito de Deus que está mostrando esta visão para você agora. E eu quero te dar certeza dessa declaração. Depois de tudo isso daqui, estamos a 2.700 anos de Isaías, mas aquele quadro está vivo diante de nós. O quadro do sacrifício de Jesus. E não importa quanto tempo passe, não importa ainda quantos séculos se passaram, ainda passarão. Não importa o sacrifício que Jesus fez. É tão sublime, ele é tão perfeito, ele é tão verdadeiro, que o céu e a terra podem passar, mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, continua valendo pelos séculos dos séculos. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Apesar de ter acontecido há tanto tempo, está valendo agora. Isaías viu aquele quadro, ele era desprezado. Quem é que podia acreditar num Salvador tão maltratado, parecendo tão indefeso, tão impotente?
Às vezes eu escuto as pessoas aí fora dizer, se Jesus voltasse hoje, era capaz dele ser crucificado de novo. Essa pessoa desconhece totalmente o plano de Deus. Não há a menor possibilidade de Jesus voltar e ser crucificado de novo, ser rejeitado de novo. Porque ali ele morreu como cordeiro. Ele foi preso como uma ovelha. Acompanhe comigo no versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ali Jesus estava como cordeiro. Você sabia que uma ovelha, quando ela vai ser morta, ela não dá um berro? Você sabia que a ovelha, na hora que ela está sendo degolada, sai uma lágrima do seu olho, ela sabe que vai morrer? Se você olhar para uma ovelha na hora que ela vai ser sacrificada, na hora que ela vai ser morta, eles penduram a ovelha e eles penduram de cabeça para baixo e cortam a sua garganta. Se a pessoa olhar para a ovelha, não tem coragem de matar, porque apesar dela estar muda, ela compreende que ela vai morrer ali. E Jesus, ele está mudo, apesar de todas as provocações, apesar de toda a ira e zombaria que há contra ele, ele não abre a sua boca. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que vai morrer, mas ele sabe principalmente, ele pensa consigo, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O meu sangue vai ser vertido agora, mas eu vou lavar os pecados de toda a humanidade. Todos que nasceram e pecaram, e todos que ainda nascerão e pecarão. O meu sangue vai lavar todo o pecado da terra. Ah, pastor, mas se ele voltar, vamos fazer isso de novo com ele? Não. Ali ele morreu como cordeiro. Mas a hora que ele vai voltar, ele vai voltar com uma coroa de glória na sua cabeça, com uma veste branca e resplandecente, todos os santos anjos com ele, e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai voltar como o grande rei. Diz a palavra que todas as tribos da terra se lamentarão e esconderão a sua face dele. E engraçado que aqui Isaías diz que nós desviávamos dele o nosso rosto. Engraçado que na sua volta isso vai se repetir. Durante esta vida, enquanto ainda está sendo oferecido a cada pessoa o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para lavar os pecados, muita gente desvia o rosto. Não quero saber, é muito cedo para esse negócio. Não quero saber de igreja nem de religião, como se a gente estivesse falando de igreja e religião. Eu não quero saber agora, sou muito jovem, primeiro eu vou aproveitar a vida, e a pessoa desvia o rosto. Ela não quer saber. Mas no dia que Jesus voltar, a humanidade vai entrar numa aflição tão grande, porque vai ver que é aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário, é ele mesmo. E a humanidade vai esconder dele o rosto mais uma vez, mas aí não tem jeito, vai ter que comparecer diante dele e dobrar o joelho diante dele. Salvos e ímpios, todo joelho se dobrará diante dele. Por isso que eu não entendo, a melhor hora para você dobrar o teu joelho é agora. É você dobrar o teu joelho agora e se render a Jesus. Porque futuramente, se você não fizer isso nesta vida, você vai ter que fazer depois, e na marra. E mesmo que você queira ficar de pé, você não vai aguentar, as tuas juntas vão se soltar e você vai cair de joelhos. Por isso, não deixe para depois o que você pode fazer agora. A diferença de você fazer isto agora é que se você aceitar Jesus como teu Salvador, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, crer no sangue de Jesus para lavar os teus pecados, dobrar o teu joelho nesta vida, um dia você também vai dobrar ali, naquela hora, quando ele estiver voltando. A diferença é que muitos estarão dobrando os joelhos, porque eles estarão trêmulos, fracos, desconjuntados, mas você vai dobrar o teu joelho para dar glória a Deus, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao único e verdadeiro, ao Alfa e o Ômega, ao princípio e o fim. Não despreze este Salvador. Ele morreu como cordeiro, mas ele volta como rei. No versículo seguinte, versículo 8, é notável que Isaías esteja escrevendo com tanta clareza um acontecimento que ele não presenciou
fisicamente, apenas em visão. Ele diz assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Jesus morreu jovem, foi cortado da terra dos viventes, por causa do pecado do povo. O povo foi maligno com ele. Não, solta-nos Barrabás, crucifica esse Jesus. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Jesus morreu no meio de 2 ladrões. E com um rico na sua morte. Jesus foi sepultado num sepulcro novo que pertencia a um homem rico daquela época, chamado José de Arimateia. Diz aqui então que esteve com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isaías está vendo profundamente que aquele homem que está morrendo e sendo sepultado no sepulcro de um rico, nunca cometeu pecado algum, nunca houve engano na sua boca, nunca contou uma mentira, nunca enganou ninguém, nunca trapaceou, nunca agiu mal. E apesar disso tudo, no versículo 10 está escrito: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A alma do Senhor Jesus foi dada para expiação do pecado. E diz que ele verá a sua posteridade, está falando que ele vai ressuscitar, que ele vai ver o trabalho se prolongar, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Qual é o prazer do Senhor? Salvar as almas, livrar o homem e a mulher do pecado. Através dele é que isto prospera, através do sacrifício de Jesus. E continuando a leitura, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele é justo. Ele é servo do Senhor. E ele, sendo justo, verteu o seu sangue ali para justificar a muitos. Olhe bem para mim e olhe bem para você que já aceitou Jesus como Salvador. Nós não temos obra alguma de justiça. Aliás, as nossas obras cheiram mal. Por mais bonzinhos que pretendamos ser, nós na verdade somos como um pano imundo na presença de Deus, como um trapo velho. O homem mais honesto, mais sincero, a mulher mais direita da terra, quando ela chega perto da justiça do Senhor Jesus, quando chega perto da justiça de Deus, a santidade de Deus, a santidade de Jesus é tão grande que a pessoa sente o pecado. Maria, que era uma mulher agraciada, que teve o privilégio de gerar o Senhor Jesus no seu ventre imaculado, a própria Maria, quando cantou, ela disse assim: Deus atentou para a baixeza da sua serva. Quer dizer, Maria, uma mulher especial, quando ela foi confrontada com o Espírito Santo de Deus, quando se deu o momento da concepção, ela disse: o Senhor Deus, ele atentou para a baixeza da sua serva. Então, não adianta. Nenhum de nós possui justiça própria. Nenhum de nós possui capacidade moral para ser salvo ou salva pelos seus próprios méritos. Jesus foi o único justo. Mas por causa disso que ele fez, por ter emprestado o seu sangue, toda pessoa que se banha no sangue de Jesus, toda pessoa que é coberta pelo sangue de Jesus, ainda que ela seja injusta, ela se torna justificada pelo sangue de Jesus Cristo. Você vai ser justo não pela sua capacidade, mas você vai ser feito justa pelo sangue do justo. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quando uma pessoa diz assim: eu aceito, eu quero. Ele foi desprezado pelos outros, mas eu não desprezo não, eu quero Jesus. Então o Senhor, ele se alegra, ele fica satisfeito. Continue lendo comigo o versículo 12, a promessa de Deus. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Eram 3 naquelas cruzes. Jesus foi contado ali no meio dos transgressores, morrendo no meio de 2 bandidos. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu.
até na hora que ele estava morrendo, as pessoas zombando, rindo. Tu não és o Cristo? Tu não és o Filho de Deus? Desce desta cruz, salva-te a ti mesmo. Um dos ladrões que morria ao seu lado zombava e dizia: é isso mesmo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Aquele bandido mau, ele só queria descer da cruz para escapar da morte. Ele não estava pensando na vida eterna. Mas mesmo com toda a provocação, mesmo com toda a zombaria lá embaixo, mesmo sem forças e sem fôlego, você vê quanto tempo ele ficou pendurado no madeiro, 6 horas. Imagine uma tortura dessa, preso pelas mãos e pelos pés, com falta de ar, cansado, esgotado, com sede. Ele pede água para beber e dão vinagre para ele. Tudo de ruim fazem para ele, ele está lá suportando, mas no último minuto, ele ainda reúne as forças, ele se endireita na cruz, ele olha para o céu está escuro, trevas em toda a terra. Jesus naquela hora sabe que Deus está irado com o que a humanidade está fazendo, mas o Senhor Jesus, ele suplica ao Pai, ele intercede pelos transgressores e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles desprezaram Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles desprezaram aquele homem santo. Para eles, mais um transgressor. Para eles, mais um condenado. Mas nós sabemos quem ele é. Nós sabemos da verdade do seu sacrifício. Isaías descreveu tudo isso como se fosse uma testemunha ocular, mas estava sendo uma testemunha profética. Ele podia ver até além do Senhor Jesus, ele podia ver Jesus como cordeiro, ele podia ver Jesus como alguém que não tinha pecado algum, que estava morrendo pelos nossos pecados, morrendo no nosso lugar. Isaías descreveu tudo com perfeição e riqueza de detalhes, e as pessoas ainda assim o desprezam. Ele, desprezado, morto, foi retirado da cruz e foi colocado na sepultura daquele homem rico chamado José de Arimateia. Os romanos deram ordem para que se colocassem guardas na porta do sepulcro. Os inimigos de Jesus mandaram colocar argamassa em volta da pedra daquela caverna onde estava o corpo, para que o defunto ficasse bem preso. E disseram: vamos guardar o cadáver 3 dias, porque ele disse que no 3º dia ia ressuscitar. Vamos guardar o cadáver ali com guardas, com sentinelas, e vamos chumbar a pedra na rocha, para que ele não ressuscite coisa nenhuma. Ele morreu desprezado e foi sepultado. Até os discípulos achavam que o sonho tinha acabado. Os discípulos não queriam mais saber de seguir, não, os ensinamentos de Jesus. Ele morreu. Pedro e os demais estavam desanimados na manhã de domingo quando disseram: vamos pescar. Já fazia 3 anos e meio que eles não pescavam, mas eles também já tinham esquecido tudo. Estavam a 3 dias da morte de Jesus, voltaram para a velha vida, desprezaram também eles o sacrifício de Jesus, desprezaram também a promessa de Jesus, e ele está lá dentro daquela sepultura, o corpo torturado, inchado, sem sangue e sem água, furado nas mãos, nos 2 pés e no seu lado direito, onde o centurião enfiou a lança para ver se ele já estava morto. E não saiu nada de sangue, saiu um fiozinho de sangue e depois saiu água. Todo drenado, aquele cadáver ressecado, pele e osso, sem massa muscular, está ali. Aquele cadáver desidratado está preso na sepultura. Nesse momento eu quero te contar uma ilustração. Uma lagarta estava andando pelo chão e ela olhava os pássaros voando no céu. E ela dizia: meu Deus, que vida a minha! Por que me fizeste desta maneira? Por que me colocaste para andar no pó da terra, rastejando, vendo as coisas aqui embaixo? Eu queria estar nas alturas como aquelas aves. E a lagarta foi vivendo, sempre reclamando da sua vida. Aí um dia,
ela ouviu uma voz que dizia: lagarta, vai e constrói um casulo. E a lagarta disse: eu nunca construí um casulo antes, mas eu vou fazer, não sei como é que é. E a lagarta foi fazendo aquele casulo, e ela pensava que era a sua sepultura. Ela dizia: eu vou morrer, esse casulo é o meu túmulo. E a lagarta fez aquele casulo em volta dela mesma, e ela ficou coberta pelo casulo, e ficou ali como morta. Mas depois de alguns dias, aquele casulo começa a se romper, e de dentro não sai uma lagarta, sai uma linda borboleta, que começa a voar pelo céu. E aquela lagarta então compreende que a sua vida foi realmente uma vida de rastejar pela terra, mas agora não, ela pode voar nas maiores alturas. Eu estou te contando essa história para você compreender. Aquele túmulo do Senhor Jesus era como um casulo. O corpo que foi colocado lá dentro era um corpo como que de um verme. Ele mesmo diz no Salmo 22, eu não sou homem, eu sou verme, eu sou desprezado de todos. O Salmo 22 fala também muito sobre a morte de Jesus. Ele se compara a um verme. Então dentro daquele sepulcro está o corpo de Jesus. O sepulcro é como um casulo e o seu corpo é como um verme, uma lagarta. Mas no terceiro dia acontece um grande terremoto. E mesmo a pedra estando chumbada na rocha, ela se move sozinha e sai da frente. As sentinelas, os guardas romanos ficam paralisados de medo e caem por terra. E de dentro daquela sepultura, de dentro daquele casulo, sai o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressuscitado pelo poder de Deus. Não mais um corpo drenado, não mais um corpo inchado, não mais um corpo sofrido, mas um corpo cheio de poder. Você sabia que você também, você é desprezada, muito, não é verdade? Muito desprezado e desprezada. Ninguém dá nada para você, é verdade ou não é? E você reclama que você rasteja pelo chão, que a tua vida é miserável, você se sente um verme. Pois é, você pode se sentir um verme assim a vida inteira. Mas eu te garanto, está chegando a tua hora de fazer o teu casulo, não como tua sepultura, mas para você ser glorificado pelo poder do Espírito Santo de Deus, para você ter o teu corpo transformado, revestido, para você ter o seu corpo restaurado, à semelhança do corpo de Jesus. E do mesmo modo que a lagarta agora é uma borboleta e voa pelas maiores alturas, é isso que Deus tem preparado para você. Amém? O Senhor Jesus era desprezado, mas ele iria receber todo o poder no céu e na terra, e depois de ressuscitado, ele sobe ao Monte das Oliveiras. Ele está com os discípulos, 11 discípulos, Judas já se matou, e ele está com aproximadamente 500 testemunhas. E Jesus sobe ao Monte das Oliveiras e dá as últimas instruções aos discípulos. Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando Jesus disse isso, me chama muito a atenção que ele dá ordem para que o evangelho seja pregado a toda criatura. A pessoa, até ouvir o evangelho, ela é criatura de Deus. Mas depois que ela ouve o evangelho e acredita e se batiza, ela passa por uma metamorfose, passa por uma transformação. Lá em São João capítulo 1, verso 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando a pessoa está no mundo, ela é como uma lagarta mesmo, é como um verme, é uma criatura de Deus. Mas quando ela ouve o evangelho e aceita Jesus como Salvador, ela entra no casulo do Espírito Santo, ela é gerada no ventre do Espírito de Deus, e ela nasce de novo para uma nova vida, uma nova criatura. Essa transformação
vai acontecer com muitas pessoas agora. Você que se autodespreza, eu não valho nada, viu, pastor? O senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe que pessoa que eu fui, que eu sou. Pastor, eu não presto. Eu não sou nada, nem ninguém. Mas eu também não era. Os que foram transformados de criaturas para filhos de Deus. Os que hoje são filhos de Deus, antes também não eram nada. Antes também não prestavam. Mas pastor, eu vivi tão errado. Eu vivo tão errado. Eu faço tanta coisa errada. Será que há chance para mim também? Então escute a resposta do próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. É para você que Jesus fez tudo isso, que passou todo este sofrimento, foi por você. Ele não fez isso para aqueles que são bonzinhos, não. Porque a pessoa que pensa que é boazinha, ela fala: eu não preciso disso. Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, sou bom filho, sou bom marido, sou boa filha, sou boa esposa. Eu vivo direito, acredito em Deus, acredito em Jesus. Eu não preciso disso. Não preciso de religião, não preciso de igreja. A pessoa pensa assim, né? Ela acha que vai para o céu só por causa disso. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não adianta a pessoa ser boazinha também e achar que por isso ela vai para o céu. Não adianta ela ser religiosa e achar que por causa disso ela já vai para o céu. Não adianta ela fazer caridade e fazer o bem e achar que por causa disso ela vai para o céu. A pessoa só pode ir para o céu, seja ela boa ou má, justa ou ímpia, pecadora ou santa. A pessoa só vai ao céu, só vai entrar no céu se primeiro entrar no casulo do Senhor Jesus. Se receber Jesus como único Salvador. Porque caso contrário, você pode ser bonzinho, pode ser justo, pode ser honesto, mas você vai continuar sendo criatura de Deus. A única maneira de você se tornar filho de Deus, filha de Deus, é você vir até o Senhor Jesus. Todo aquele, toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não rejeita ninguém. Você pode ser o pior pecador que já existiu na face da terra, mas se você se humilhar, dobrar o teu joelho nesta vida, receber Jesus como o cordeiro que tira os teus pecados, que te purifica a iniquidade, então você vai ser salvo. E se você não quiser dobrar o joelho nesta vida, no dia do juízo, as suas juntas vão se desconjuntar e o teu joelho vai afrouxar. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Só que aí com pavor, no dia do juízo. De qualquer maneira você vai dobrar o joelho. Seja agora ou futuramente você vai dobrar o teu joelho. Mas ouve esta palavra. Seja sábio, seja sábia. Seja prudente, não deixa para depois não. Você vem hoje, vem agora. E você dobra o teu joelho e passa por essa metamorfose, por essa transformação. Você vai deixar de ser uma lagarta que rasteja, um verme que rasteja, para se tornar uma borboleta que voa, que está nas maiores alturas. Você vai passar por essa transformação de criatura de Deus para filho de Deus. Amém? E só depende de você. Quando a lagarta estava rastejando e ela ouviu a voz dizendo: faz um casulo. Ela falou: mas eu nunca fiz um casulo antes, não sei como é que é. Mesmo assim ela fez. E passou pela transformação. Talvez você não entenda direito o que eu estou dizendo agora. Talvez você não entenda direito a palavra de Deus. Por que eu tenho que ir lá na frente? Por que eu tenho que dobrar o meu joelho? Por que eu tenho que entregar minha vida para Jesus? Eu não sei direito, eu nunca fiz isso antes. Talvez você não saiba, mas você tem que fazer.
Porque a voz de Deus está dizendo para você, faça isto. E Ele vai transformar a tua vida. Ele vai mudar o teu viver. E é tão simples. Se eu pudesse, e se dependesse só de mim, por Deus, que eu te buscaria aí no teu lugar, te pegaria pela mão e te traria aqui. E se qualquer pessoa pudesse fazer isso por outra, eu faria por você. E se mesmo obrigado isso desse algum resultado, puxa, pode ter certeza, pelo teu bem eu faria. Mas não é por força nem por violência. Eu não posso decidir para você. Eu não posso te pegar pela mão e trazer aqui. Eu não posso te forçar a vir aqui. É uma decisão sua. É você que tem que fazer isto por livre e espontânea vontade. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer é para quem quiser. A ordem é a gente falar. Agora, aceitar é para quem quiser. Quem crer e for batizado será salvo. Você precisa vir. Nós nem chamamos e esta mulher já veio. Que bom. Você que ainda não veio, precisa vir. Então eu quero te ajudar. Eu não posso te pegar pela mão, mas eu posso pedir para você fazer um gesto com a tua mão aí mesmo onde você está. Pastor, eu quero passar por essa transformação. Eu quero me render a Deus e me entregar ao Senhor Jesus de verdade. Eu quero ser gerado de novo no ventre do Espírito Santo. Puxa, o que está acontecendo? Eu nem chamo e as pessoas vêm. Que bênção. Assim o pregador fica feliz demais. Tem uns que vêm fácil, outros têm que ser chamado. Mas você eu quero ajudar. Você que ainda não veio. Você quer? Faz um sinal com a tua mão. Quem quer o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a tua mão assim. Olha que bênção. Muito bem. Você que ergueu tua mão, agora vem para cá. Você que ergueu tua mão, você que fez um sinal, sai do teu lugar. Vem aqui para frente. Venha. Oh, bênção. Quando Isaías escreveu no versículo 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Quando Jesus vê você saindo do seu lugar, ele fica satisfeito. Quando ele vê você vindo aqui na frente para recebê-lo, para aceitá-lo, porque você quer ser transformado, chega de ser um verme, uma lagarta, chega de rastejar, chegou a hora da tua transformação, da tua redenção. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente em nome de Jesus, que Ele vai fazer esta obra na tua vida. Você vai nascer de novo, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você está nascendo de novo agora. Eu quero chamar você que já conhece a palavra, você que já conhece isto que eu li. Pastor, eu conheço, eu concordo com tudo, eu sei do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas pastor, eu confesso que eu estou cheio de pecados. Tenho feito tantas coisas erradas. Eu ando triste comigo mesmo, porque eu queria ser melhor e não estou sendo. E eu tenho até vergonha, pastor, às vezes de ir na igreja, de vir à igreja, porque os meus pecados acusam a minha consciência. Eu fico envergonhado. Às vezes não tenho nem coragem de estar no meio do povo de Deus. Mas Jesus, Ele continua dizendo para você, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pastor, eu sou até batizado nas águas já, e estou pecando, estou fumando, estou bebendo, estou jogando, estou fazendo coisas erradas, pastor, falando palavrão. Mas Jesus morreu para perdoar os teus pecados. Mas saiba disso. Quando Jesus começou a anunciar o evangelho do reino, lá em Mateus 4,17, ele dizia, veja, ele sozinho, ninguém o conhecia. Jesus saía anunciando a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Tem que ter arrependimento. Você tem que se arrepender das coisas erradas que anda fazendo. Não é pedir perdão e voltar a pecar. Você tem que se arrepender. Então não me importa se você já é cristão há 10, 15, 20 anos.
O teu pecado está te acusando. E você não pode continuar com este pecado. Você tem que se arrepender. E se você quer ser transformado, você quer também ser novamente gerado no útero de Deus, gerado pelo Espírito Santo, ter a tua vida transformada, deixar de ser um verme para ser um ser glorioso, filho de Deus, você precisa se arrepender. Então não fique no seu lugar não, porque eu sei que o Espírito Santo está te chamando. Venha aqui para frente agora que nós vamos orar pela tua vida. Venha para cá. Venha do jeito que você está, mas venha arrependido. Venha com a disposição de não pecar mais. Isso, venha. Venha, venha, venha. Mas eu sei que não são só esses dois, não. Se fosse só isso, o céu já estaria lotado. Jesus ia falar: parem a obra na terra, não peçam mais para ninguém me aceitar, porque já tem gente santa demais no mundo. Mas no entanto o Espírito Santo está mandando dizer: fala a eles que se arrependam e que venham diante do meu altar e se prostrem diante de mim e peçam perdão dos seus pecados. O Espírito Santo está dizendo para você não ficar aí não, para você vir aqui na frente e pedir perdão do teu pecado. Venha, porque não é só esta mulher também não. Não é só ela não. Pode sair daí, porque o Espírito Santo está te chamando para transformar a tua vida. Venha. Venha, não fica aí não. Venha, 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 porque Jesus quer te transformar. Isso, saia, isso. Venha. 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 Muito bem. Vamos dobrar os nossos joelhos aqui na frente. Toda a igreja. Quer vir, irmã? Vem mais para cá, mais perto. Chega. Isso, venha, chega mais perto. Sempre dá uma dor de barriga na última hora, né? Não é mesmo? Poxa, o povo já ajoelhou e eu estou aqui no meu lugar. Deixa ir correndo lá na frente. Mas é bom que você venha. Tem mais alguém que precisava vir aqui? Uma pena. Resolveu, né? Vem correndo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Toda a igreja de pé. Estenda as mãos na direção dessas vidas que estão aqui. E você que está na frente, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Ore com fé, não repita apenas, ore sentindo cada palavra. Meu Deus e meu Pai, meu Deus poderoso, em nome de Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados. Me purifica agora pelo sangue do Cordeiro. Tira a minha transgressão e aproveita também para restaurar o meu corpo, me libertar de tudo aquilo que não te agrada. Meu Deus querido, confirma o meu nome no livro da vida e me garante agora aquela transformação que me faz passar de criatura a filho de Deus, porque eu declaro que o Senhor Jesus é para sempre o meu único e suficiente Salvador. Meu Deus amado, transforma a minha vida. A partir de hoje, eu quero ser uma nova pessoa, em nome de Jesus. Assim seja. Continue em espírito, toda a igreja e eu também iremos orar por você. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Jesus, o teu Filho, é o primogênito dos mortos e é o primogênito dos vivos eternamente. E nós fomos chamados pelo teu plano e pela tua vontade para passarmos pela mesma transformação. O nosso corpo precisa se tornar idêntico ao corpo do Senhor Jesus. Nós temos que passar da morte para a vida. Nós temos que nos tornar filhos do teu reino, cidadãos dos céus. E isto está garantido pela tua palavra que diz
que o Senhor Jesus, com o seu sangue, com a sua morte, Ele vai justificar a muitos. E aqui estão muitos, ó Deus, que querem ser justificados, muitos que querem ser transformados. Sim, então transforma, porque esta pessoa não vai ser mais uma criatura do mundo. A partir de agora este homem vai ser filho de Deus. A partir de agora esta mulher vai ser filha de Deus. Faz isto, meu Pai, e guarda esta vida. Glorifica esta vida, transforma esta pessoa, liberta de verdade e dá bênção sobre ela, para que ela diga com certeza: eu sou cristão. Para que ela saiba que ser cristão é ser uma cópia de Cristo, é ser participante das coisas de Cristo, é ser herdeiro das heranças de Cristo. Tudo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário está sendo agora entregue a cada vida. Dá posse a esta pessoa da salvação eterna, da vida eterna, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Amém. Se levante agora. Você não é mais uma lagarta nem um verme. Agora você é uma criatura gloriosa de Deus. Amém. A partir de agora você tem registro no céu. Amém. Você crê nisso? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.